Cruzeiro enfrentará o América. Quem é o favorito? Cruzeiro vai chegar às finais do Campeonato Mineiro? Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Clubista Celeste. E se você é como eu, Clubista Celeste, já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí abaixo e compartilhe com aquele amigo seu que é cruzeirense, americano ou atleticano, que são as principais rivalidades em Minas. Galera, é o seguinte, como vocês sabem, o Cruzeiro teve uma péssima pré-temporada e também, digamos que uma péssima primeira fase do Campeonato Mineiro, porque o Cruzeiro simplesmente arrastou, teve aproveitamento de menos de 50%, né? Todo mundo esperava que a saída para os Estados Unidos seria maravilhosa, mas foi uma verdadeira lástima, né? Não valeu de nada, parece que essa união dos jogadores só piorou. De lá para cá, Matheus Pereira só dando entrevista, uma pior que a outra. Mas vamos falar aqui, deixa eu aproveitar que eu lembrei desse assunto, vamos falar um pouquinho de Matheus Pereira. Cara, é o seguinte, eu não acho que ele chegou a pedir para sair, nem nada disso. O negócio que a gente tem que entender é o seguinte, eu vi até uma entrevista do Fernando Diniz falando sobre Matheus Pereira, que ele fala que ele é um cracaço. Todo mundo fala que o Matheus Pereira é um absurdo. Então esses caras acompanham o Matheus Pereira no treino. Vocês viram o Gabigol falando, todo mundo fala que ele é diferenciado. Porém, nos jogos, principalmente em jogos decisivos, com a torcida do Cruzeiro, ele treme, tá? Isso por quê, cara? Primeiro, ele é cruzeirense, né? O cara, tipo, imagino eu podendo jogar no Cruzeiro, eu acho que ia ser complicado, né? Tipo, você tem que ter um emocional muito forte, né? E o Matheus Pereira tem um problema sério, que é um problema de depressão. Isso vocês veem, o cara, tipo, ele nunca tá feliz na onde ele tá, né? Por isso foi assim que ele ficou na Europa. Aí quando foi jogar no Al Hilal, se eu não me engano, aí teve aquele problema que ele falou, né? Com as drogas e vontade de fazer besteira. Aí veio pro Cruzeiro, foi uma motivação. Aí agora esse papo de Europa. Mas, na verdade, ele deu esse papo só pelo fato de uma resposta, né? Até porque foi um jogo que a torcida vaiou muito ele, e aí ele vem com esse papinho para tirar o dedo da reta, para justificar e tal, para sair por cima. O cara não tem mentalidade para dar entrevista. A verdade é que ele não deveria dar nenhuma entrevista. Você vê o Marlon falando, o Marlon tem... O Cruzeiro pode estar mal, dificilmente você vai ver o Marlon dando uma patada. Ele sabe se portar. Parece que o cara fez um curso de fala, eu esqueci, me fugiu o nome aqui agora, mas o cara fala muito bem. Ele consegue sair sem precisar, tipo, desmerecer alguém, desmerecer alguma coisa. Matheus Pereira não, ele não tem psicológico, tá? É muito complicado, então a gente não deve levar em consideração o que ele fala. Agora, cortando esse assunto, vamos falar de Cruzeiro e América. Cruzeiro e América aí nas semifinais, cara, é impressionante como o Atlético dá sorte, né? Por que dá sorte? A Tombense tá bem. Cara, o Cruzeiro venceu a Tombense. A Tombense vai ser atropelada pelo Atlético, né? Todo ano eles dão sorte. Eles pegam uma mamata na semifinal, aí vai lá, o Cruzeiro pega o América, né? E aí tem esse detalhe, ou o Cruzeiro passa, e aí podemos devolver e ser campeões, ou o América passa e entrega a taça, como sempre foi. Então é impressionante a facilidade que eles têm nesse campeonato. Eles dão muita sorte e, claro, aquela leve ajudinha, né? Igual como foi aí na primeira fase. Agora, o Cruzeiro, cara, eu posso falar com vocês que no momento não é favorito contra o América. Na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Claro que a gente tem jogadores melhores, a gente tem time para poder chegar lá e golear o América nos dois jogos. Porém, não é favorito pelo mental, né? Pela expectativa que foi criada, pela cobrança da torcida, pela mídia. A mídia mineira, ela faz de tudo para destroçar o Cruzeiro. Destroçar. E mentalmente tem conseguido. Você vê esses comentaristas da Itatiaia, não vou citar nome, todo mundo sabe, quem acompanha, o que eles fazem, né? Como eles ficam jogando ali, eles vêm fingindo de bom moço e joga a torcida falando isso, daquilo outro, e depois cutuca o cara na entrevista e faz corte
E aí pega as falas e distorce, tipo assim, faz os caras virarem vilão. Então, por todo o contexto da primeira fase, como foi, o Cruzeiro foi classificado aí como o pior primeiro colocado. Se o Cruzeiro tivesse qualquer uma das outras duas chaves, né, da América ou do Atlético, provavelmente não teria classificado. A sorte que os times que jogou no grupo do Cruzeiro eram extremamente fracos, né? Então o que acontece? Agora a gente vai pegar aí uma América com um mental um pouco melhor e o Cruzeiro com um mental completamente destroçado. Porém, a gente tem uma vantagem, né? Que a gente tem uma esperança, na verdade, que é o Léo Jardim. Como eu disse, o esquema dele é diferente. Ele tem um esquema um pouco mais conservador, né? Diferente do Diniz, que gostava de controlar bem a bola, do próprio Wesley, que jogou muitas vezes aí com 3 atacantes, e o que acabava forçando os caras a sair tocando, ainda lembrando, como o próprio Wesley disse, ele só estava ali complementando o esquema do Diniz. Então, por isso que várias vezes a gente acabou entregando a bola, né? Justamente porque ainda tem o estilo do Diniz. Já o Léo Jardim, ele muda completamente esse estilo de jogo, né? Ele vai entrar ali, como eu já disse, provavelmente mantendo o seu estilo do 4-4-2, jogando os meias para a beirada, usando muito os lateral como ala, e consequentemente 2 atacantes de frente, sendo um centroavante e outro mais na ponta esquerda, podendo alternar. Esse que joga na ponta, geralmente ele vai jogar tipo um falso 9, mas alternando nas pontas. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: a gente vai depender muito do futebol do William, tá? E esse que é o detalhe, o grande ponto da saída dos trabalhos dele sempre foi usando muito o lateral direito, invertendo com o ponta esquerda. Então a gente tem uma esperança, porque vai tentar melhorar o sistema defensivo, e é o que eu acho que tem que ser feito. Se a gente pegar como base, esse time do Cruzeiro lembra muito o Cruzeiro 17-18, né? Se você pegar a estrutura montada do time, tá? E o Cruzeiro 17-18, ele tinha um time de muita qualidade técnica, que poderia simplesmente atropelar qualquer time, jogar para cima e ganhar de goleada de qualquer time. Porém, não fazia isso. O que ele fazia? O Mano montava um esquema defensivo bem seguro, né? O que é considerado também nos times do Léo Jardim, só que não vai montar uma retranca, vai montar um esquema defensivo bem seguro com um time que vai jogar as oportunidades. Por quê? Depende só de uma bola, 2 bolas. Jogadores como o Dudu, como o Gabigol, não precisa ficar correndo o tempo inteiro, tentando desbravar ali para cima. Esses caras precisam de uma bola. Entendeu? Tendo tranquilidade, fazendo o outro time cansar. Jogador como o Matheus Pereira pode deixar um jogador como o Gabigol na cara do gol. Então acho assim, essa que é a grande vantagem do Cruzeiro, né? É pouco tempo, né? O jogo já é domingo agora, às 18h30, o primeiro jogo das semifinais. Porém a gente já vai ver um time mais com a cara dele. E dependendo do psicológico dos jogadores, já dá para sair com uma vitória. Se a gente passa bem, o Cruzeiro tem totais condições de ser campeão. O Atlético, eu vou ser sincero com vocês, tem um grande problema, que é o Hulk, né? O Hulk é um jogador que salva esse pequenino Atlético já há anos. Infelizmente a gente tem que assumir, o cara joga, o cara é decisivo em jogos importantes, ele sempre aparece, e principalmente contra o Cruzeiro, né? Então o momento, por exemplo, apesar o Cássio falhou uma vez ou outra aí, vem falhando, né? Mas igual eu disse, não é culpa só do Cássio. O sistema defensivo, estando inseguro, passa insegurança para o goleiro. E eu acho que o Cássio deve continuar como titular, até mesmo depois das falhas do Léo Aragão. Eu já comentei algumas vezes, as falhas do Léo Aragão são falhas de fundamento, e isso não é aceitável. Primeiro, beleza, saiu errado a bola, isso aí qualquer goleiro pode sair. Ali ainda o sistema, né, o esquema de jogo ali do Diniz e tal, como eu disse, aí ele sai errado. O problema é o posicionamento, né? Todo goleiro não marca na primeira trave quando o jogador tem chance de bater cruzado. Isso é maravilhoso para o goleiro, principalmente quem jogou futsal sabe disso.
Então o que acontece? Ele tinha que ter se posicionado melhor. Ele simplesmente fica na primeira trave e tipo, parece, né, que foi uma bola na bochecha, mas ali se ele tivesse um pouquinho por meio, ele pegava aquela bola sem dificuldades nenhuma. Eu nunca vi o Cássio cometer esse tipo de falha, entendeu? Os gols que o Cássio tem tomado são, né, facilidade de chegadas dos atacantes, até mesmo por entregar as bolas, e também falta de sorte. Às vezes a bola desvia um pouquinho, é umas coisas esquisitas, mas agora ali não, ali é fundamento, e fundamento não dá, né, goleirão? E também no segundo gol, pra mim, foi pior. Por quê? Já tinha jogador dividindo, né? O jogador do Democrata sobe com o zagueiro do Cruzeiro. E aí o que acontece? Se ele fica na pequena área, que é o certo do goleiro fazer quando tem esse tipo de jogada, ele só fazia isso aqui e pegava a bola. Não ia ter esforço nenhum. Mas aí ele sai catando borboleta e tenta ir lá tirar a bola na cabeça. Porque eu sei, se ele já tivesse lá uma coisa, mas ele tá aqui e ele sai. Ele não deve sair em cima de atacante nesse tipo de jogada, quando já tem alguém. Se não tivesse, beleza. Ali ele foi na bola, foi menino. Entendeu? Isso é fundamento. Era só ele esperar o cara cabecear e pegar a bola com a maior facilidade do mundo. Então, tipo, esse tipo de falha não dá para cometer. Não dá. Então ele tem um potencial, ele tem um bom reflexo. Porém, foi amador nesses dois lances, né? Então o Cássio deve sim ficar pela experiência. E eu estou falando, com um time mais seguro, né? Um time. Você vê, quando o Cássio estava com o Seabra, não tinha esse tipo de falha. Começou isso aí tudo com o Diniz, justamente por causa desse sistema inseguro, ter que jogar com os pés, saída de bola imprecisa, porque apesar, querendo ou não, o Cássio não passava segurança para sair com os pés. E aí eles tinham que rodar entre eles, bola que às vezes tinha que voltar no goleiro, a gente precisaria do goleiro que sabe jogar melhor com os pés, e ele não tinha, e acabavam perdendo a bola, porque não podia voltar no goleiro e entregava o gol, e essa lambança toda que foi gerada no Cruzeiro com a passagem do Fernando Diniz. Então agora, a gente precisa sim dar uma chance para ele, mas também precisamos acreditar que os jogadores vão comprar a ideia do Léo Jardim para que podemos buscar essa taça, e de preferência com um gol de Gabigol, né, em cima delas, para ficarem nervosas. Então aí, galera, tá falado. Se você é inscrito, já comenta aí abaixo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve, compartilhe o vídeo com seu amigo. Valeu, tamo junto, fui!